Olá, meus caros, como é que estamos? Vamos pegar algumas questões super relevantes e pedagógicas sobre as contratações e compras feitas pelo governo, chamado de compras e contratações governamentais. E aí nós temos não é bem um desafio, mas é um cenário, né, que a gente tem que analisar, que é o seguinte, gente. Nós temos algumas regras que são genéricas ou gerais, porém muito mais voltadas para a esfera federal. E detalhes que são genéricos e gerais, aplicáveis a todas as esferas e entidades. Perfeito. Professor, numa prova, por exemplo, estadual, podem cair os detalhes relativos às regras de contratação governamental? Pode sim, em que pese não ser o foco, né? Se você vai prestar uma carreira estadual, não é exatamente o foco, né? Você tem que conhecer as regras federais. Porém, as regras federais, meus amigos, são cobráveis como uma espécie de um conhecimento geral sobre um instituto ou o tema. E é por conta disso que a gente vai fazer um estudo da seguinte forma: 95% da nossa atenção voltada para a esfera estadual, como tem que ser, e 5%, digamos assim, voltado para a esfera federal, tá? Ou, né, para as regras gerais federais. Beleza? Então vamos lá e começando aqui, ó. Essa daqui, gente, é uma destas questões que podem aparecer, que são aplicáveis às regras federais, tá? Regras gerais federais, tá bom? Mas pode aparecer, tá? Então vamos lá, você tem que saber o seguinte: na esfera federal existe um verdadeiro sistema, né? Sistema integrado de administração, né? Certinho, tá aqui, ó. Já tá aqui até o próprio nome, ó. Sistema integrado de administração de serviços gerais, SIASG. E esse sistema integrado, gente, ele é extremamente amplo. Como assim amplo, professor? Veja, ele é amplo no sentido de que ele é o sistema, mas ele é composto por diversos, aquilo que a gente chama de módulos ou subsistemas. Então o sistemão, o sistema geral, o sistema grande, ele é composto por módulos ou aquilo que a gente também chama de subsistemas. E aí, as perguntas das provas, às vezes, navegam justamente nessa questão. Composição geral, de onde vem, como é que vai, mesmo porque algumas destas regras e hipóteses são também aplicáveis às demais esferas. Então vem comigo e vamos enfrentar uma primeira questão dessas, que são questões envolvendo o conhecimento relativo a essa regra geral federal, tá? Olha lá, as operações das compras governamentais, SIASG, né, são regidas pelo SIASG. A respeito do SIASG, assinale a alternativa correta. Então aqui, gente, você tem que saber que o SIASG, ele é constituído, formado e utilizado de maneira exclusiva pela administração federal. Só que a administração federal direta e indireta. E aqui ele colocou apenas a direta, por isso que não serve essa alternativa. Letra B. É destinada ao uso de estados e municípios. Não, falso. Não é. Não é. Mas envolve o conhecimento geral das regras de administração pública sobre contratações das esferas governamentais. Você tem que saber que é próprio da administração federal, mas não é voltado, não é utilizável por estados e municípios, né? O SIASG, tá? Letra C. Contribui para a disseminação do comércio eletrônico, certo? E de transformações na administração pública em conexão com os projetos de governo eletrônico. Tá certo? Então a letra C tá toda ela certinha, tá? Tá toda ela certinha. Vamos ver se as outras duas estão de fato erradas. Letra D de dados, substitui o processo competitivo. Não, mentira!
não substitui nada, né? Vai substituir o processo competitivo? Tá louco? O processo competitivo, ele vem instituído a partir das regras de licitações, né? Nada a ver com isso aqui. Então, letra D está errada. E letra E, produz efeitos benéficos no processo de contratação. Possui sim, produz sim, tá certo. Acarretando a limitações de fornecedores, não, né, gente? A ideia é ampliar, democratizar o acesso a fornecedores. Ah, professor, captei. Matou? Vamos ver aqui uma segunda dessas que são gerais, tá? Uma segunda questão geral. No que se refere à gestão de redes organizacionais, Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, Intermediação de Interesses e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP, julgue o item que se segue. Vamos ver? Para promover a divulgação eletrônica de compras, englobando o cadastramento dos processos de compras e contratações da administração pública, o CIASG possui um módulo específico denominado Subsistema de Gestão de Contratos. Seguinte, senhores, aqui, né, eventualmente, você ficaria na dúvida, puxa, mas eu não sabia que eu tinha que ter estudado essa parte também das regras gerais federais, né? Seguinte, gente, subsistema de gestão de contrato, o que será que isso te parece? Olha só, um subsistema de gestão de contrato, ele vai se referir muito mais a prazos de validade do contrato, datas de pagamentos e reajustes, regras obrigatórias, hipóteses punitivas, possibilidades de renovações ou prorrogações. Então isso é um sistema ou subsistema de gestão de contrato. E aqui no caso ele quer saber sobre a parte da divulgação e publicação. Então, ainda que você não tivesse aprofundado ou, né, adquirido o conhecimento específico, você utilizaria o bom senso para imaginar. Gestão de contrato não é exatamente aquilo que a gente busca, aquilo que a gente quer com a divulgação. A divulgação tem que se dar por outro tipo de subsistema. Perceberam? Aqui na esfera federal é o SIDEC, Subsistema de Divulgação de Compras e Contratos. Chama SIDEC. E os estados repetem essa estrutura. Por isso que é bom a gente treinar na esfera federal, porque depois tudo isso aqui é repetido, tá? Tudo que você está vendo aqui tem a sua constituição, seu uso, né, semelhante na maioria dos estados. Joia? Vamos lá. Agora uma daquelas que já são genéricas gerais, não genéricas federais. O assistente administrativo, quer dizer, aquele agente público que está lotado no setor de compras, tá? O assistente administrativo responsável por compras na administração pública deve respeitar alguns princípios básicos de licitações. Alguns não. Ele tem que respeitar todos, né? Porque os princípios básicos de licitações são também, senhores, os princípios básicos que vão reger a execução e o cumprimento dos contratos, tá? Então, se você quiser anotar aí no seu material, no seu caderno, os princípios licitatórios são, na sua grande maioria, também princípios contratuais nas contratações públicas, e eles serão vigentes, eles vão se impor com força normativa durante todo o período de execução do contrato. Por isso que a gente tem que observar de uma maneira diferente esse enunciado. Vamos reler o enunciado como ele deve ser lido. Você tem que ler esse enunciado assim, ó, né? Aliás, o enunciado na frase, aqui, ó. O assistente administrativo responsável por compras na administração pública deve respeitar os contratos, deve respeitar os princípios básicos de licitações, tanto na firmatura como na gestão e na execução dos contratos.
Perfeito? E agora ele quer que a gente analise as alternativas para escolher aquela que está correta. Vamos ver. Então o nome do princípio listatório e a sua explicação. Então o nome tem que corresponder à explicação. Letra A. Princípio da probidade. O que é probidade mesmo? Probidade é honestidade, né? Cumprimento de todos os deveres, agir dentro das regras, né? Da lisura, certo? Então, probidade administrativa, isso é transparência do processo licitatório em todas as suas fases, considerando o interesse do serviço público e os fatores de qualidade, de rendimento, durabilidade. Não, né? Isso aqui são princípios da publicidade e da eficiência. Então, letra A, o nome do princípio não corresponde à sua explicação. Letra B, princípio da impessoalidade. Então impessoalidade é que já está aqui em cima, né? Não, aqui em cima é publicidade, perdão. Vamos lá, impessoalidade, isso é ser honesto no cumprimento de todos os deveres que lhe são atribuídos. Não, ser honesto é probidade. Então aqui, depois da vírgula na letra B, está a explicação de o que seja o princípio da probidade, aplicável nas contratações governamentais. Letra C, moralidade, que impõe que a administração, bem como os licitantes, né, fiquem obrigados a cumprir os termos do edital em todas as fases? Não. Essa explicação se refere a outro princípio, que é justamente o princípio da vinculação ao edital. Por isso que a letra C também está errada. Letra D de dado, princípio da igualdade, onde não se discriminam os participantes do processo e não se incluem cláusulas que restringam ou frustrem o caráter competitivo da compra. Isso daqui é princípio da isonomia ou igualdade. Então, o princípio licitatório, que é aplicável na gestão e execução de contratos, está corretamente correspondente na letra D. Letra E, julgamento objetivo, que significa que a atuação do gestor público é a realização da licitação, da licitação, devem ser processadas na forma da lei? Não, isso aqui é princípio da legalidade. Captei, professor. Matou? Tranquilo, né? Olha lá. Mais uma aqui. Nos últimos anos, a administração pública brasileira tem construído formas alternativas de compras públicas, baseadas em princípios como sustentabilidade e desenvolvimento econômico, entre outros. Sobre esses novos modelos de compras públicas, é correto afirmar que, muito bem, gente, sustentabilidade está voltado ao chamado desenvolvimento nacional sustentável, né? Que se estende perante algumas searas, por exemplo. Um crescimento nacional sustentável é aquele que precisa estar, como, digamos assim, preservando meio ambiente, utilizando as chamadas fontes alternativas de energia, reduzindo o impacto ambiental, que é o tal do footprint, né, que é o resultado de degradação do meio ambiente. Então, essa parte de desenvolvimento sustentável hoje está com ênfase maior na questão ambiental, energia limpa, fontes renováveis e recuperação do meio ambiente degradado. Joia? E desenvolvimento econômico tem a ver com as premissas de desenvolvimento nacional, expansão da atividade econômica, beleza? Vamos lá. Entre outros, sobre esses novos modelos de compras públicas, é correto afirmar. Isso quer dizer que teremos 4 alternativas falsas e uma correta. Vamos ver? Letra A. Na lógica das compras sustentáveis, acredita-se que a oferta economicamente mais vantajosa deve ser determinada com base nos custos econômicos do produto. Não. Aqui ele está falando de
economicidade e não de sustentabilidade. Então, letra A está errada. Na lógica das compras públicas voltadas à aquisição de produtos e serviços de micro e pequenas empresas. Ou seja, quando micro e pequenas empresas vierem a ser contratadas, o custo real de um produto para o Estado corresponde ao preço de compra pago por ele? Não, né? A gente sabe que não. Custo e preço são grandezas ou valores ou realidades que não se confundem. Letra C. As compras públicas são processos normativos em busca do menor preço. Tá, por aí tá certo, né? Tendo como base a competição do mercado? Não. A competição é a competição licitatória e não a livre concorrência de mercado. Então não é a livre concorrência de mercado que a gente vai ter, mas sim a disputa direta em licitação. Por isso que a letra C está errada. D de dado, gente. As políticas de aquisição de produtos e serviços de micro e pequenas empresas, ou seja, quando o Estado estiver comprando ou contratando micro e pequenas empresas, certo? Elas se baseiam na lógica das compras como política pública, com o objetivo de gerar emprego formal e estimular a atividade econômica. É isso mesmo, né? Porque as micro e as pequenas empresas, gente, elas correspondem à principal ferramenta de desenvolvimento nacional, no sentido de que estas micro e pequenas empresas promovem, garantem o empreendedorismo, no qual as pessoas, em geral, irão se lançar, irão iniciar a exploração de atividades econômicas e com isso gerando as tais dos postos de trabalho formais, que são aqueles com carteira assinada e acesso à previdência, perfeito? A estimulação da atividade econômica pela ampliação de fornecedores e prestadores, micro e pequenas empresas, beleza? Entre muitos outros fatores. Então a D de dado corresponde àquilo que está esculpido, né, no nosso sistema jurídico, principalmente em uma lei complementar, que é a Lei Complementar 123, também chamada de Estatuto Geral das Micro e Pequenas Empresas. Joia? Agora, por que será que a letra E está errada? Vamos ver? A licitação sustentável, ou seja, quer dizer que o edital pode dar vantagens para empresas que sejam ambientalmente comprometidas e tudo mais, tá? A licitação sustentável é uma solução importante para as questões ambientais. Sim, perfeito, é exatamente isso. No entanto, aumenta o gasto do Estado? Pode aumentar o gasto do Estado, sim, senhores, porque existe uma coisa que se chama margem de preferência. Se você quiser, anota aí. O que é margem de preferência? Margem de preferência quer dizer que, se o edital disser que aquela é, por exemplo, uma licitação sustentável, e esse edital estabelecer critérios, padrões e parâmetros objetivos para empresas que sejam sustentáveis, essas empresas sustentáveis ou de maior sustentabilidade ambiental poderão ser declaradas as vencedoras, ainda que cobrem mais caro que as demais empresas. Então, uma licitação sustentável pode sim aumentar os gastos do Estado. Agora, aumentar o gasto do contribuinte, não, né? O contribuinte não tem nada a ver com isso. Por isso que a letra E está falsa. Ah, captei. Joia. Na sequência aqui, meus amigos, assinale a alternativa que apresenta uma das exigências fundamentais. Senhores, prestem atenção. Quando aparecer exigência fundamental, quer dizer exigência expressamente descrita na lei e de obrigatoriedade absoluta. Quer dizer que é obrigatório e não há meio alternativo para essa obrigação. Tem que cumprir, acabou.
Então ele quer das alternativas que a gente marque qual é aquela que possua uma dessas obrigações fundamentais exigidas por lei nas contratações. Vamos ver? Letra A, adequada especificação das condições da compra. Veja, a compra, meus amigos, em regra precedida de licitação, ela é iniciada com o chamado estudo técnico preliminar. Anota aí, ETP, estudo técnico preliminar. Esse estudo técnico preliminar vai fazer um mapeamento geral de mercado, vai fazer a avaliação da real necessidade da administração, as possibilidades legais, jurídicas e orçamentárias e tudo mais. Uma vez que esteja concluído, né, o estudo técnico preliminar, aí então a entidade administrativa solicitante daquela coisa vai ter que elaborar, vai ter que, né, confeccionar uma coisa chamada de termo de referência, TR, né? O termo de referência, gente, ele vai dizer para a gente exatamente o que é que tem de disponível no mercado e que estará, entre aspas, apto ou pronto para ser contratado ou adquirido. Aquilo que vai ser o parâmetro para a escolha na prova, né? No concurso, no leilão, né? Na licitação que vai acontecer. Beleza? Então, a adequada especificação das condições da compra é uma exigência, mas não é uma dessas chamadas exigências absolutas impostas por lei. Letra B. Indicação precisa do órgão encarregado do pagamento? Não, isso não, né? O órgão encarregado de pagamento, senhores, que é o setor de pagadoria pública ou pagadoria administrativa, ele é, em regra, o mesmo para um órgão, um poder, uma esfera. Então não é necessária essa indicação, porque ele já é presumido, ele já é vinculado. Letra C. Indicação dos recursos orçamentários para o pagamento da compra. Isso sim é absolutamente obrigatório. Meus amigos, toda vez que tivermos uma solicitação de compra, um procedimento de compra ou até mesmo de contratação, é fundamentalmente obrigatório indicar na lei orçamentária anual qual é o dispositivo orçamentário, o seu volume de receitas que estarão autorizando aquela compra ou aquela contratação. Joia? Ah, professor, mas a letra A também não é uma obrigação? É, mas não é uma exigência fundamental. É uma exigência, mas não é daquelas que são consideradas como fundamentais, entendeu? Ponto. D de dado. Adequada determinação da utilização dos bens? Não, você não tem que determinar o uso adequado dos bens como condição de compra, pelo amor de Deus. Letra E. Adequada caracterização dos usuários? Menos ainda, né? Era só que me faltava ter que fazer adequação de usuários. Portanto, é a letra C mesmo, estamos tranquilos e é por esse caminho que nós vamos. Vamos lá, mais uma! Agora aquelas que são de conhecimento geral da SEAR, né? Da matéria de compras e aquisições. O sistema estruturador da administração pública federal, que pode ser usado para controlar contratos, licitações, fornecedores, cujo objetivo é acompanhar o processo de compras. Aí, aqui você não teria muita referência se fosse, por exemplo, uma pergunta discursiva ou um exame oral. Porque a gente não sabe se ele está querendo um sistema geral ou um subsistema. Só que aí, quando a gente vai ver as alternativas, a gente percebe que nós temos, de cara na letra A, o sistema geral, o sistema amplo, que é o SIASG. Então é isso, é o SIASG. Até porque os outros subsistemas que sejam voltados para compras e contratações, eles vão integrar o SIASG, eles irão compor o SIASG.
Percebeu? Joia! Agora a próxima aqui, senhores. A administração, ao realizar uma despesa com a compra de equipamentos de informática para modernizar a administração tributária e que, olha lá, agora começa o problema, hein? E que não estava prevista no orçamento e, consequentemente, não pode ser empenhada, incorre no descumprimento de qual princípio? Em outras palavras, gente, se o administrador insistir em fazer uma compra da qual não haja previsão no orçamento e também não tenha sido feito o ato prévio de empenho da despesa. Se esse cara for teimoso e continuar, ele vai estar violando qual princípio? Ué, obviamente o princípio que diz que o administrador, para fazer compras e contratações, está rigorosamente obrigado a observar e cumprir tudo aquilo que está imposto e exigido em lei. Então ele estará violando o princípio da legalidade. Perceberam? Ah, verdade, professor. Então, vamos lá, mais uma de conhecimento geral, hein? O Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, SIASG, é constituído por módulos ou subsistemas, que executam um conjunto de atividades necessárias ao processo de compras e contratações de serviços no âmbito do governo federal. A conexão desses módulos em plataforma web com acesso na internet, ó, essa aqui, gente, ela é uma questão da esfera com parâmetros federais, mas que pode cair para vocês perfeitamente, tá? Porque o Comprasnet é uma estrutura, né, um portal de utilização em parâmetro, né, repetitivo, parâmetro de aplicação correspondente obrigatória, também na esfera estadual. Perfeito? Ah, professor, saquei. E dá tempo da gente matar mais uma aqui. Olha lá. Ah, não, vou pegar mais duas, vai. Julgue os itens subsequentes relativos à gestão pública. O SIASG, você já aprendeu comigo o que é? É o Sistema Geral de Compras e Contratações, né? O SIASG é o Sistema de Gestão de Compras e Serviços Gerais exclusivo para a administração federal. Sim, mas ele é exclusivo para a administração direta? Não. Ele é para a administração direta e para a administração indireta, tá? Por isso que ele está errado. Show? Agora sim, vamos pegar aqui mais uma. Vou pular essa aqui, que essa aqui também é de SIASG, eu quero pegar uma. Aqui, ó, pronto. A reforma administrativa instituída pelo Decreto-Lei 200, que decreto é esse, gente? É o decreto que cria e regulamenta a administração indireta, tá? Autarquias, fundações, empresas públicas e tudo mais, tá? A reforma administrativa instituída pelo Decreto-Lei 200, de 67, distinguiu claramente a administração direta e a administração indireta no que se refere às áreas de compras e execução orçamentária? Não. O Decreto-Lei 200 instituiu as mesmas regras, anota aí, as mesmas regras para as entidades da administração direta e da chamada administração indireta. Então aí era uma maldade do examinador, porque ele coloca ali um decreto-lei que poucas pessoas estudaram, poucas pessoas viram, mas nem por isso deixa de ser super importante. Então você tem que conhecer as regrinhas fundamentais e básicas desse decreto. Tá bom? Então o papo hoje era esse, meus amigos. Muito obrigado a todos. Bons estudos. Tchau.